Amém? Chama o André. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Cansados? Alguém está cansado aqui hoje? 5 minutos de soneca. Serve? Não, né? Queria falar sobre isso, sobre essa nossa sensação de estarmos cansados, essa sensação de que a vida é pesada demais, de que segunda-feira é o pior dia do universo e que nossos dias ou nossos momentos de descanso ou pretenso descanso são o grande alvo da nossa vida. Se você pensar, o percentual de dias ou de momentos felizes, se você pensa assim, o momento feliz da minha vida, o momento alvo da minha vida é o final de semana ou é o meu momento de descanso, você vai passar 70% ou 80% da sua vida triste. Então não dá para encarar o trabalho, a faculdade ou os nossos compromissos como o grande peso da nossa vida. Então eu queria falar de descanso, não para que a gente saia daqui com a cabeça, nossa, eu vou chegar a segunda, chutar a cabeça do meu chefe, né, vender miçanga na praia. Quem vende miçanga na praia, fique bem à vontade para isso, é um trabalho duro também. E vou viver descansado. Não é sobre isso, é sobre o que Deus fala através do profeta Jeremias 29:11, um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. Sou eu que sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, planos de fazê-los prosperar. É esse descanso de saber que aquilo que eu faço em meio a um descanso de que o meu trabalho não é vão. Esse é o intuito do Salmo 127, quando o salmista diz, olha, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guarda a cidade, inútil vigia o sentinela. É inútil acordar cedo, trabalhar duro e comer o pão de dores, pois aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Esse salmo ele é cantado quando o povo de Israel está indo para Jerusalém. Então, quando o povo ali no período pós-exílico está arrumando a Jerusalém ali para cumprir os dias das festas judaicas, eles iam na romaria cantando isso através das cidades, das aldeias que eles iam passando. É bem possível, alguns comentaristas apontam, que alguns desses salmos, a partir do Salmo 120, que compõem esses salmos de romaria, alguns desses salmos são cantados enquanto eles estão indo para Jerusalém e estão olhando ao longo da viagem os montes de Samaria. Você que é muito bom de Bíblia, sabe que nos montes de Samaria estavam os altares de outros deuses feitos pelo Reino do Norte. Estava lá o templo de Samaria, onde os sacrifícios eram feitos naquela divisão do reino, que você já leu muito bem ali em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Com certeza ele leu isso essa semana, porque você gosta muito do Velho Testamento. Então eles iam olhando, e aí, você sabe aquele salmo, acho que é o Salmo 121, então elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É como se os hebreus, os judeus, estivessem caminhando para Jerusalém, olhando os altares nos montes e falando assim, não, olha, o meu socorro, o meu descanso não vem desses altares, o meu descanso não vem desses templos, o meu descanso está muito além desses templos, é do Senhor que é dono de todas as coisas. Uma das coisas que eu vou falar, e por isso estou falando isso, os salmos têm a ver com idolatria, de quebrar no coração do povo esse senso de dependência de algo físico, esse senso de dependência de algo para se apegar, sabe? Nossa, agora estou descansando, estou vendo Netflix. É um momento que você às vezes não está descansando, você está, na verdade, trazendo mais confusão para a sua cabeça, mais coisa para pensar na cabeça, mas a gente vai se apegando a coisas, né, a momentos de descanso que acabam atrapalhando até esse sentimento de que, cara, tudo que eu faço na vida pode ser imerso numa sensação de descanso, de não dependência, de não obrigação, de não manipulação da vida. Boa parte da nossa falta de sentimento de descanso,
e aí eu vou usar essa expressão, que às vezes você não está cansado. Às vezes você não tem a sensação de descanso. E você não tem a sensação de descanso porque possivelmente você não tem a hiperatividade como um problema psicológico, mas você tem a hiperatividade como um problema ou como uma dificuldade de controle da sua rotina. Então hoje a gente tem uma sociedade que é hiperativa. Não psicologicamente, não com os problemas psiquiátricos, muito sim, mas é hiperativa porque não para de fazer coisa, não para de trabalhar, não para de responder o WhatsApp. Eu paro de responder o WhatsApp, vocês sabem disso. Do nada assim eu paro, né? Então aí chegou a bater a hora, já era. Mas é isso, é essa hiperatividade, eu tenho que responder, e aquela promessa, eu tenho falado sobre isso, né? A promessa de que continua vendo, o próximo vídeo vai ser mais engraçado que esse. O próximo vídeo vai ser melhor, o próximo vídeo vai ser melhor. Rola a tela que o próximo vídeo vai ser melhor. Aí quando você vê que você está 1 hora no vaso sanitário, passando rios, sabe? No vaso sanitário foi um negócio para você prestar atenção. E é isso, a gente não para de pensar, a gente não para de ver informação nova, a gente não para ter ócio. E essa sensação de que eu não estou descansado vem disso. Eu estou o tempo inteiro pensando, formulando teorias, conectando coisas, pensando ideologicamente, tentando resolver problemas do mundo, resolver o problema de Israel com a faixa de Gaza e com Hamas, mas eu não dou conta nem da minha própria vida. Eu não estou dando conta nem das minhas tarefas. As minhas tarefas estão pesadas e eu estou teorizando sobre Israel e Hamas. E eu queria falar um pouco sobre isso. E eu queria falar num contexto que eu acho interessante, num contexto de formação de povo. Eu vou ler, hoje eu estou legalista, então eu vou ler Êxodo capítulo 20. Estou só falando do Velho Testamento, mas no final vai ter um Jesus nisso. Eu vou ler o texto da lei, que diz sobre descanso. Êxodo capítulo 20, verso 8. Assim diz a Bíblia. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Ora com quem está do seu lado aí rapidinho. Pede para que Deus fale ao coração. Pode orar mesmo. Esse é o momento da sua vida para você orar por quem está perto de você. Senhor Deus, fala a cada coração aqui nessa noite. Tu sabes como estamos aqui. Tu sabes os pesos que temos carregado e eu te peço que o Senhor conduza essa explicação, essa explanação da Tua palavra e que Teu próprio Espírito possa realmente aplicar em nossos corações e em nossas vidas. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, importante a gente entender quando esse texto está sendo pronunciado, não quando ele é escrito, porque ele é escrito bem depois, mas esse momento de Israel ele é importante para eu entender o sentido do sábado para o povo de Israel. A conclusão óbvia que a gente vai chegar aqui hoje não é que a gente deve guardar o sábado, senão nós já estaríamos pecando hoje mesmo, e daria ruim para todo mundo. Mas a questão é a seguinte: o povo de Israel tinha sido escravo no território egípcio. A identidade de Israel é construída geração após geração, naquele tempo de cativeiro egípcio, como escravos, como produtores, como trabalhadores. A gente vê bem no início do texto de Êxodo a determinação de Faraó ao ver o povo de Israel se multiplicar. Faraó determina que o trabalho deveria ser dobrado para os judeus para que eles não tivessem tempo para pensar. Como o povo está se tornando muito numérico, é melhor que eles trabalhem mais para se sentirem sempre exaustos e eles nunca pararem para pensar que a vida deles pode ser diferente.
Que eles nunca parem para pensar que a vida dele pode ser livre, ou que haja entre eles alguma organização, algum organizador que os liberte. A gente sabe muito bem que esse plano de Faraó não deu certo, Deus levanta Moisés, e o povo de Israel sai do cativeiro. Mas é óbvio que eles saem do cativeiro, mas a identidade, a cultura, a rotina do cativeiro não sai deles de uma hora para outra. Essa geração que está no cativeiro tem uma identidade, eles são escravos. O que eles sabem fazer? Eles sabem trabalhar. O que eles têm por rotina? Trabalho. O que eles têm como ímpeto? Trabalho. Eles não estão ali pensando, eles não tinham como rotina, ou não tinham como acesso, só Moisés teve isso, e possivelmente por isso Deus elege Moisés como esse grande líder. Moisés teve a oportunidade de estudar a cultura egípcia, Moisés teve a oportunidade de ter tempo de estudo. O povo de Israel era escravo, a identidade deles era escrava. O que Deus está falando e o que Deus está fazendo aqui de uma forma didática através da lei, e a lei serve para isso, para a formação do povo, e é por isso que depois o sábado vira um problema, e que Jesus diz que, olha, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. O sábado foi criado para identitariamente reformar a cabeça dos israelitas e dizer: vocês não são escravos, vocês são livres. Vocês não são identificados por aquilo que produzem. Vocês não são o que produzem. E essa é a primeira coisa que eu queria lembrar para nós nessa noite. Nós não somos o que produzimos. E por isso, não precisamos produzir o tempo inteiro. Nós não somos definidos pela nossa produção final, porque isso deteriora os nossos momentos de entender quem somos, de construir quem somos. Essa sociedade que obriga a gente a produzir o tempo inteiro, a responder o tempo inteiro, a pensar o tempo inteiro, a estar o tempo inteiro, a fazer algo o tempo inteiro, a se posicionar o tempo inteiro, é uma sociedade que nos escraviza. E a gente vai perdendo o sentido e o potencial de reflexão, de parar para entender quem somos. Deus fez isso com o povo de Israel. Olha, vocês não são o que produzem, e por isso vocês precisam entender que já não são mais escravos. E hoje é necessário nós entendermos isso. Olha, nós não somos o que produzimos, e precisamos entender e vivenciar isso. É bem possível que você hoje tenha entrado no Instagram de alguma forma, e tenha rolado a tela das pessoas que você curte, e tenha visto 3 ou 4 ou 5 produtos, que você falou assim: nossa, queria isso. Queria essa viagem, queria essa roupa, queria esse estilo, queria esse restaurante, queria... E aí você está o tempo inteiro maquinando algo que você vai no final conquistar, ou que potencialmente é algo que vai saciar algo que não existia em você, mas a rede social criou. Isso é escravidão. O escravo, ele não consegue ter desejos próprios. O escravo, ele não consegue entender quais são as carências que precisam ser supridas no nosso coração. E é por isso que você se sente sempre cansado, porque quando desliga o celular, as carências estão lá, as carências reais estão lá. Você começou a ver no seu Instagram, no TikTok ou qualquer coisa lá, carências dos outros. Ou coisas que os outros querem vender para você. O objetivo da rede social é lucro, gente, não é postar foto. Postar foto é o seu objetivo. O objetivo do Instagram é lucro, o objetivo do TikTok é lucro, o objetivo da Meta é lucro. O seu objetivo é postar sua foto. Eles têm esse serviço para a gente postar lá, mas o que eles querem é lucro. E o lucro vem deles conseguirem ser uma plataforma que impulsiona produtos e experiências. E é por isso que nós estamos o tempo inteiro imersos em experiências, produtos, sensações, influências, e estamos o tempo inteiro sendo impulsionados a trabalhar mais, a querer mais, a, produzir mais, para conseguir coisas que não são as nossas carências. E quando nós nos sentamos nos bancos da nossa igreja aqui, nós nem sabemos mais quais carências temos. Tem um efeito isso sobre a igreja para mim, que é, quando você senta no banco da igreja, o que você quer é entretenimento. Porque você se acostuma tanto a ver entretenimento no Instagram que você acha que todo o ambiente que produz conteúdo é para te entreter. E aqui não é para entreter, aqui é para informar. Aqui é para a gente realmente chegar na presença de Deus. E eu tenho um sonho que para mim vai ser o grande desafio para o ano que vem.
é que você faça 3 movimentos muito simples na sua vida, entendendo a tua espiritualidade. Primeiro, que você se conecte com Deus profundamente. E Deus não é um entretenimento. Deus é uma pessoa a ser conhecida, é um relacionamento a ser desenvolvido. Que você se conecte com pessoas profundamente, através dos nossos grupos de conexão. E que você sirva a comunidade através dos ministérios da igreja. Então, basicamente, é estar num culto, estar num GC e trabalhar no ministério. É uma forma de eu conseguir formar a minha identidade como cristão. É uma forma de eu entender que eu não estou na roda dos ratos e não estou me forçando a continuar aqui como se eu estivesse caminhando. Eu falo um pouco isso para quem corre em esteira. É você correr 20 quilômetros e não ter saído da mesma sala. Eu acho bem produtivo. E às vezes você passa o dia inteiro e fala assim, nossa, eu trabalhei o dia inteiro. Mas quanto dos seus sonhos, ou quanto do caminho para os seus sonhos você percorreu? Quanto do caminho para os seus objetivos você realmente trilhou? Quanto caminho para você satisfazer as suas carências você trilhou? Quanto do caminho para satisfazer as carências dos outros você trilhou? Porque é bem possível que essa sensação de cansaço para mim vem quando a gente começa a achar que o nosso trabalho é inútil. O Salmo 127 tem esse viés. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. O termo é inutilidade. Em vão, não serviu de nada. Se o Senhor não protege a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil. A vida inútil é aquela que tudo depende de mim, eu não trabalho, eu não descanso, eu não paro um segundo de trabalhar, de produzir. E é por isso que ele fala, é inútil. Eu trabalhar o dia inteiro, não dormir, comer o pão de dores. E ele fala assim, o que é útil? Aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. É eu entender que o meu trabalho está sendo sustentado pelo Senhor, eu estou trilhando caminhos aos quais Deus me garante que estará comigo, eu tenho caminhos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos descritos, eu tenho coisas muito certas para a minha vida, que tem princípios limitadores, que tem princípios que me deixam trilhar esse caminho, eu tenho ali Deus comigo e eu descanso, porque eu sei que eu não sou escravo disso, eu sei que se no final, um adolescente aí que está se preparando para o vestibular, no final, se eu trilhar esse caminho, eu não conseguir aquilo que eu almejava, eu não sou o meu produto, então se eu não passei, eu não morri, eu continuo. Você que está estudando para o concurso, eu estou trilhando esse caminho para passar no concurso, mas se no final eu não alcançar o meu produto, eu não morri, eu tenho outros sonhos, eu tenho outras possibilidades, porque eu não sou esse produto final. Se você for demitido do seu emprego, não acabou a vida, existem outras coisas, porque você não é o seu produto final. A gente fica muito tenso, se eu consigo o trabalho, se eu consigo a faculdade, se eu vou passar para isso, se eu vou conseguir um namorado, se eu vou casar, se eu vou para Marte. Você não é definido pelo seu produto final. Você pode ter sonhos, mas esses sonhos... Eu estava conversando com alguém, não lembro com quem, ontem, e eu falei assim... Falei isso na Link também. Acho que nenhum dos meus sonhos... Nenhum, mais ou menos, nenhuma forçação. Mas 70% do que eu pensei na minha vida não deu certo. E não sou nem um pouco frustrado. 70% eu primeiro pensava em ser jornalista. Primeira coisa... Tu riu? Que isso, cara? Rir do sonho dos outros é uma alegridade isso, gente. Rio sério, rio profundo, não tem pecado. Sonho em ser jornalista. Cara, seria a prova de inglês na UFRJ. Na minha época não tinha nem Enem, eu era velho. Era dividido. Passei na UERJ, Educação Física. Nunca sonhei em fazer Educação Física. Gabaritei a prova de Biologia da UERJ. How? Não sei. Tirei meio em Química, com uma questão que era interpretativa, era uma figurinha da Magali. Aí eu acertei. Aí tirei meio em Química, não zerei, não fui reprovado e passei em segundo lugar. Olha que beleza. A média foi muito ruim. Mas eu queria te lembrar isso essa noite, cara. Você não é o que você produz. Você só é o que você produz quando você é escravo. E você não está com essa sensação de descanso, porque existe uma tensão e uma opressão sobre a sua vida muito forte, de que se você não conquistar aquilo que às vezes não é necessário na sua vida, tudo vai acabar e as coisas não vão acontecer. Isso é uma mentira. Porque é bem possível, nós que somos jovens, estamos numa fase de construção da vida, nós não vamos alcançar algumas coisas. Eu sei que vem demais falar assim, você vai conquistar tudo, que tá, mas eu não estou aqui para te falar isso. A grande verdade é que a gente não vai conquistar tudo.
Boa parte de nós já aprendeu que a gente não vai conquistar as pessoas que a gente se apaixona. A gente não vai conquistar as carreiras ou os momentos que a gente sonhou pontualmente. Mas vem Deus e mostra coisas muito melhores, muito maiores para você. Vem Deus e renova os sonhos, renova as possibilidades, dá novos caminhos. E te mostra que essa tua integridade, esse teu sentimento, e aqui é bem importante o que o texto faz. O que Moisés passa para o povo de Israel é o seguinte: olha, o Deus que identifica vocês agora, não os deuses lá do Egito, não o faraó do Egito que identificou vocês como escravos, mas esse Deus que identifica vocês agora, que é a base identitária de Israel, ele descansou. É óbvio que Deus não descansou, gente. Descanso tem a ver com o tempo, e Deus é atemporal. É óbvio que Deus não descansou. Para que Deus ia descansar, gente? Você acha que Deus está cansado? Se Deus está cansado, deu ruim. É uma questão de formatação identitária para o povo de Israel. Olha, Deus mesmo não fez tudo de uma vez só. Uma segunda questão e um segundo motivo porque nós estamos extremamente ansiosos, estamos extremamente com essa sensação de peso e cansaço, é porque nós antecipamos conquistas que são ao longo do tempo. Nós estamos o tempo inteiro... Posso falar isso. Eu ia falar um testemunho pessoal, mas eu não posso falar. A gente tem uma mania, deixa eu ver como é que eu vou construir isso, uma ilustração sem falar pessoalmente. A gente tem uma mania, vou falar aqui. Você já foi fazer algum exame ruim? Algum exame difícil? Aquele momento pós-exame, a Dani fica chateada comigo, porque eu não fico nervoso. Eu fico bem tranquilo. Eu falo para a Dani, para mim tem 3 momentos. Antes, estou bem, em pé, tranquilo, o médico não encostou em mim. Estou de boa. Durante eu fico nervoso. Ferrou, estou na mão do médico. Esse cara vai ter que saber o que está fazendo. Ali eu estou nervoso. E após? Boa parte de nós, antes, está morrendo já. Já está pensando, elucubrando coisas na cabeça, mas e se ele morrer, e se o médico infartar na hora, e se do nada o negócio cair na minha cabeça, e se o prédio cair, e se o vizinho de baixo ligou o gás e explodiu, e se a panela de pressão explodir, e se minha mãe me ligar? Boa parte de nós não consegue viver aqui agora. Não consegue viver exatamente esse momento aqui. Esse é um efeito óbvio, natural das redes sociais, de que a gente pode o tempo inteiro pensar na frente, pensar em outro local, a gente não está mais circunscrito à Praça Seca, à Igreja Batista Barão, a gente não está mais travado aqui dentro, você está aqui, mas está com a cabeça em São Paulo, está com a cabeça lá em outro lugar do mundo, pensando em outras coisas. Então essa transcendência aqui não é pertencente à humanidade, você não é transcendente, mas a internet de alguma forma está nos fazendo transcender temporalmente e localmente. Isso é desumanidade, e isso nos deixa ansiosos. E isso faz com que a gente fique o tempo inteiro antecipando aquilo que ainda virá, nos fazendo ter medo de coisas que não aconteceram. Então é a pessoa que está na faculdade e já está com medo do mercado de trabalho. Cara, cumpre hoje, passa na prova hoje, estuda hoje. Você que é adolescente, que já está olhando lá na frente para o vestibular, mas você está no primeiro ano ainda. Olha para o vestibular, não dá mole não. Mas tem uma coisa que eu tenho pensado muito, tem um filósofo brasileiro, não sei se você conhece, Clóvis de Barros Filho. E ele tem um livro que eu não lembro o nome agora, depois eu falo para vocês, mas a tese do livro é a seguinte: você não estuda para passar de ano, você estuda para aprender hoje. Porque você só pode viver hoje porque o final do ano não existe. O final do ano não existe para ninguém aqui. Você não namora para o casamento lá, porque o casamento lá não existe ainda. Você namora hoje, constrói relacionamento, ama e é amado, respeita e é respeitado, compartilha e tem compartilhamento para você hoje. O futuro não existe. É óbvio que hoje você está construindo coisas para chegar lá. Mas você faz isso como uma projeção e volta para essa vida aqui. É óbvio que eu posso olhar para a minha vida e falar, nossa, eu preciso daqui a uns 5, 10 anos comprar um apartamento. Meu Deus, ferrou, não tenho emprego para isso, não tenho dinheiro para isso, meu Deus, agora, o que eu vou fazer? Eu nunca vou ter um apartamento, meu Deus, será que eu vou estar vivo?
Vive agora. Agora você está vivo. Agora existe algo para fazer. Agora, identitariamente, você está aqui como um servo de Deus. Agora existem pessoas ao seu lado. Agora dá tempo de olhar para quem está perto de você. Não dá para viver lá num outro mundo que não existe para ninguém. Tem que viver aqui. E é isso que Deus está falando. Olha só. Vocês não vivem mais lá no Egito. E vocês estão num momento de travessia, mas vivam agora como um povo de Deus, construam essa identidade mediante um Deus que descansa. Vocês estão no deserto. E a gente vê, e você que conhece um pouco de Bíblia, sabe que ao longo da caminhada do deserto, o povo de Israel tem basicamente 2 problemas, fora os outros de moralidade e tal: fome e sede. As grandes rebeliões que acontecem pelo povo de Israel têm a ver com fome e sede. E óbvio, eles estão no deserto, eles estão com fome e sede. E é interessante como o povo que não está mais, ou que não está concentrado em viver aquela ocasião, o povo fala para Moisés: Moisés, foi para isso que tu nos tiraste da terra do Egito? Lá pelo menos nós tínhamos legumes, não tinham nada, eram escravos. Viviam projetando coisas do passado como se o passado fosse melhor. Muitas vezes a gente está com essa falta de sentimento de descanso, porque a nossa projeção do futuro é sempre temerosa e nós não fazemos hoje aquilo que deve ser feito. E aqui eu quero enfatizar o que o texto diz. O que o texto diz é: em 6 dias vocês trabalharão. Então não é sobre descanso. É sobre trabalho. Não é sobre relaxar e viver a vida como se não houvesse responsabilização. E viver a vida como se não houvesse realmente construção de vida, construção de projetos. Sim, vocês trabalham 6 dias. Vocês têm tempo para construir a vida de vocês, mas não se percam nisso. E o grande problema é que boa parte de nós, na hora de trabalhar, a gente não dá conta porque a gente não faz direito. A gente é displicente, a gente é relapso, a gente faz de qualquer jeito, a gente não se concentra, a gente não sabe o que quer. E o que Deus está fazendo com o povo de Israel é formar identitariamente o povo. E é óbvio que essa lei está no contexto de outras leis, leis cerimoniais, leis sociais, leis individuais, que formam identitariamente o povo e dão um piso para eles entenderem quem são e o que devem construir. E essa ideia de trabalho era tão forte dentro da nação de Israel, essa ideia de faça e continue fazendo, continue produzindo, que quando eles vão para o cativeiro babilônico, essa é a ordem de Deus através do profeta. Olha só, vocês estão dentro do cativeiro babilônico, mas continuem construindo casas, continuem a ter filhos, continuem plantando, porque a bênção de vocês vai ser a bênção deles também. Você vai descansar mais quando você fizer o que você deve fazer de forma boa, de forma organizada. Você estuda direito. Está na escola, preste atenção à aula, anota as coisinhas lá, pega o caderninho, separa um momento em casa para pegar o caderninho e estude. Se você fizer isso e estiver tranquilo com a matéria na cabeça, você vai descansar na prova, porque você não vai estar com medo da prova. Agora, é óbvio que toda prova vai ser um desastre, vai ser um caos, vai ser um temor, se você chegar lá e não saber nada. Aí é um horrível. Se você trabalha, chegue na hora. Faça o que deve ser feito. Não fica no Instagram, não fica rolando tela, não fica enrolando. Entrega aquilo que deve ser entregue. Se você fizer isso, é bem possível que você não vai ficar com medo de não crescer na empresa, de não conquistar coisas na sua vida, de ser demitido. O chamado para o povo de Deus aqui é entender que existe um tempo para o trabalho. E esse tempo para o trabalho não tem a ver com a produção para a vida dos outros. E eu espero que você entenda muito isso. É óbvio que no sistema capitalista você está provavelmente enricando alguém. Enricando o termo do meu sogro, paraibano. Você está enricando alguém. Mas pensa que talvez o que você tem como oportunidade de vida hoje, e o que você tem como identitariamente como filho de Deus hoje,
é uma possibilidade de usar esse emprego, que talvez você seja mal remunerado, maltratado, tenha dificuldade, para construir uma vida e se libertar disso. Você não é essa pessoa que é maltratada, você não é funcionário em essência. Você é alguém que está como funcionário fazendo o seu melhor porque você tem um objetivo final. E o objetivo final de Deus é que Israel fosse glória para os outros povos. É que essa vida que é colocada como produtora e trabalhadora, na verdade não seja só um trabalhador rural, não seja só alguém que planta, alguém que cuida dos animais, não sejam só lá os levitas que cuidam dos utensílios, mas seja alguém que, fazendo aquilo que faz, da forma que faz, glorifique ao Senhor. E isso tem a ver com o que Jesus fala. E por que é um escândalo Jesus, em Mateus capítulo 11, falar: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. Porque Jesus está exatamente aqui substituindo a lei. O sábado é o dia de descanso, a lei, o cumprimento da lei é o dia de descanso. E agora Jesus se coloca como dia de descanso. Um dia na semana, um momento, uma separação, uma interrupção de trabalho era o descanso do povo hebreu num contexto desértico, num contexto agrícola. Acredito que nenhum de nós viva nesse tempo. E eu tenho certeza, você aí que espera a semana de 4 dias, que se você não se entender como um não escravo da produção, em 4 dias você vai se matar de trabalhar. Ou em 4 dias você vai estar vinculado à empresa, nos outros 3 você vai continuar produzindo. Porque não é a quantidade de dias que você vai para o trabalho, é um estilo de vida escravizador. E o que Jesus está falando de forma nova agora é: olha só, eu não sou um alívio. Jesus não é um meio para a gente obter algo. Jesus nunca é meio. Jesus sempre é a finalidade. Ele nunca se coloca como meio para, eu sou um trampolim para você enriquecer, eu sou um trampolim para você se sentir super descansado, eu sou um trampolim para a sua vida ser mais leve. Não é isso. É o vinde a mim, é estar em Cristo, é que é a nova possibilidade de não ser a dependência ou o único descanso da minha vida, o único momento, ou essa dependência da minha produção, essa dependência dos meus acertos, essa dependência do cumprimento das leis. Eu estou em Cristo, e tendo a possibilidade de estar em Cristo, eu estou eternamente descansado. Porque agora eu sei que eu sou identificado como filho de Deus. E é por isso que, por mais que eu perca as identidades, e nós, ao longo do tempo, vamos perdendo identidades que conquistamos, todos nós vamos perdendo identidades que são temporais. Você fala de mim: eu era filho do meu pai. E era identificado na família assim: meu pai morreu e eu não sou mais chamado de filho do meu pai, porque meu pai é uma figura que não existe mais por aqui. Não sei se você acredita que ele está perambulando aí, eu não acredito, pelo menos. Eu perdi essa identidade. Fica vago lá no tempo, claro. Você pode ter sido presidente de alguma coisa, mas é muito naturalmente que você olhe, sei lá, para qualquer grupo hoje, para qualquer empresa hoje, que já teve vários presidentes. Se você for olhar ali na galeria da igreja, existem vários presidentes, vários pastores, porque identidades temporais, títulos temporais se perdem. E é por isso que quando você está dependendo dessas identidades temporais, você se sente cansado e afadigado, porque você corre o tempo todo atrás de tentar manter essas identidades, tentar manter essa produção, tentar manter essas coisas conquistadas temporalmente, e isso é vão, não dá para segurar na mão. E é por isso que você está o tempo inteiro cansado, porque você corre atrás, mas corre atrás do vento. Essa é a conclusão de Salomão. Tudo é passageiro, tudo é vão, tudo é vaidade, tudo é um sopro. A palavra vaidade no hebraico é um... É isso, tudo é... Tudo que você está correndo atrás hoje, que é muito relevante para você, que você briga, e bandeira, e tiro para o alto, e... Isso tudo é vaidade, isso tudo passa. E é por isso que Jesus se coloca: olha só, vinde a mim. Isso alivia. Não é que ele é um alívio, é que vir a mim alivia. Depender de mim alivia. Ter as minhas promessas alivia.
Ter o meu espírito alivia. Ter os meus sonhos alivia. Ter a minha presença alivia. Ter a minha sabedoria alivia. Ter a minha sabedoria muda e transforma completamente a mente. A mensagem do Evangelho é essa. E essa é a mensagem que Jesus fala depois. Aprendei de mim. A grande transformação que Jesus faz na vida do povo judeu, e ele está falando para judeus aqui, para a gente fechar. A grande transformação que Jesus está fazendo aqui é, olha só, vocês têm várias interpretações da lei aí, vocês têm várias coisas, vários rabis explicando esse texto aí espiritual. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso, que Jesus não mudou as coisas, Jesus só interpretou, trazendo o cerne da lei. Então vem amanhã à noite. A grande coisa que Jesus está falando assim, eu tenho uma forma de vocês viverem espiritualidade, impulsionando vocês para a vida e não travando vocês dentro da religião. Não fazendo que, eu sou evangélico. Isso hoje para mim não significa muita coisa. Significa quase nada, eu tenho até quase medo. O grande chamado de Jesus para a gente nessa noite é só vir a mim e isso bastar. E vir a mim é aprender a forma que Jesus interpreta as coisas de Deus. E a partir desse meu relacionamento com Deus, eu me identificar como ser humano. E como esse ser humano transformado por Deus, viver a minha vida, projetar a minha vida, calcular os meus dias, me envolver no meu trabalho, me envolver nos meus relacionamentos. A grande briga que existe hoje, eu falei um pouco, graças a Deus hoje não falei sobre sexualidade. A grande briga que nós temos hoje é identitária, gente. E a grande coisa que a sociedade atual está fazendo conosco, a gente às vezes fica com muito medo dessas paradas de sexualidade, para mim é pouco. Depois de passar 2 anos estudando isso, eu falei assim, nossa, não é isso. A sociedade atual e a cultura atual está deformando a humanidade. Está tirando a nossa humanidade. Você não tem tempo para olhar para o lado. Se alguém começa a contar um problema do seu lado, te dá ansiedade, porque você sabe que aquele problema você vai ter que fazer algo. E se você tiver que ajudar, vai tirar um tempo que você não tem. E aí você já pensa nos seus problemas e começa a compartilhar com a pessoa os seus problemas. Aí vira uma coisa de maluco. Porque a pessoa estava compartilhando os seus problemas, daqui a pouco você está compartilhando os problemas de novo. E daqui a pouco chega uma terceira pessoa e compartilha mais problema. E aí você fica num círculo de problema e fala, nossa, a vida é muito ruim, ninguém consegue sair desse negócio, porque ninguém se ajuda e está todo mundo cheio de problema. Meu Deus. Salve-se quem puder. Vamos para casa, cada um faz o seu. Vir para a igreja tem sido mais ou menos isso. E é por isso que o Evangelho é uma contracultura. Se eu não for a Jesus e estiver aliviado, se eu não estiver aprendendo como Jesus quer que eu viva e continuar obedecendo à escravização cultural, eu não estou falando de moralidade aqui, estou falando de ritmo de vida. Se eu continuar nessa escravização de correr atrás de sonhos dos outros, de correr de coisas que são temporais e passageiras, de querer trabalhar mais para conquistar coisas que não são as minhas carências, a gente vai continuar frieza espiritual, relacionamentos bem pueris, você só mantém as relações que você tinha desde os 12 anos de idade. Não existe coisa nova, não existe esperança, e esperança é projeção do futuro, vivendo o presente, e ansiedade é projeção do futuro, vivendo o futuro. Caraca, gostou? Anota aí, saiu agora. Não foi pensado não, gente. Porque esperar é isso, é o saber que eu estou aqui hoje, mas eu tenho que esperar como um projeto de vida. Eu estou esperando o tempo acontecer, e eu estou olhando para frente sim, mas eu estou esperando que aconteça porque eu vivo hoje. Mas se a gente continuar nisso, gente, só tem esperança quando eu tenho expectativa de coisas novas possam acontecer no meu dia. E enquanto você estiver enjaulado nessa rotina, enquanto você estiver escravizado identitariamente, o tempo inteiro querendo coisas, o tempo inteiro projetando coisas para você, não vai ter tempo para novidade, não vai ter tempo para novos relacionamentos. E é por isso que eu queria finalizar essa palavra perguntando para você, há quanto tempo você não faz novos amigos? Daqui, ó, tem um monte de gente que não conhece. Possivelmente passou lá 46 domingos do ano vindo, você não sabe o nome ainda. Você não tem tempo para novidade, você está cheio de si.
E é por isso que eu comecei essa palavra dizendo que o problema disso é idolatria. Isso é idolatria. E o ídolo sou eu mesmo. O ídolo são meus planos, são os meus projetos, são os meus problemas. O ídolo é a minha forma de ver a vida, a minha ideologia, o meu presidente. São ídolos todos temporais, porque formam identidades temporais. Agora, existe uma possibilidade de a gente formar identidade em Cristo. Existe uma possibilidade de a gente pensar através de Cristo que diz, olha, vinde a mim. E estando em mim, vocês têm alívio. Confiando em mim, aprendendo de mim. E, gente, não adianta ser crente sem ler a Bíblia, sem estudar, sem estar na EBD amanhã, não adianta. Por isso que eu falo, para mim é cansativo fisicamente acordar cedo, mas é aliviador estar estudando a Bíblia, gente. E é isso que vai renovando a minha cabeça, vai renovando a minha alma. E é cansaço físico também, eu não posso entrar nisso por causa do nosso tempo. É cansaço físico porque você joga dopamina em momentos errados. Deixar os médicos depois falarem sobre isso. Mas tem um livro chamado Nação Dopamina, que é bem interessante, não é um livro cristão, mas ele fala sobre isso. Por exemplo, no momento que você está vendo pornografia, eu uso a pornografia como um desses aculturadores sociais. No momento que você está vendo pornografia, você está tendo uma explosão de dopamina ali. Explosão de prazer, de sensação de concentração, sabe, de relaxamento, de tudo aquilo que você quer. Boa parte levantou a mão e falou, estava cansado. Você queria dopamina. E eu poderia gritar aqui, e aí tem alguns estudos que falam, quanto mais você gritar a voz, elevar, fazer promessa, projetar futuro com pensamento positivo. É por isso que a galera fala, pensa positivo, porque o corpo produz dopamina nesses momentos. Eu não estou fazendo isso com vocês, estou mantendo vocês na homeostase. No momento que você está vendo pornografia, você está tendo uma explosão de dopamina. Quando você acaba de ver pornografia, de se masturbar, você tem um down absurdo. Fora a sensação de culpa, sensação de podridão. E você fica nesse ciclo. Dopamina, culpa, isolamento, tristeza, relaxamento. A culpa gera ansiedade, a ansiedade pede mais relaxamento e você volta para a pornografia. Esse é o ciclo. Estou falando de pornografia, mas existem vários outros ídolos sociais. Existem vários outros alívios sociais que te mantêm escravo. Te mantêm nessa roda de ratos. Te mantêm nessa roda de você não conseguir realmente viver a sua identidade. E possivelmente hoje você precisa de ajuda para isso. E é para isso que você precisa se conectar com Deus e se conectar com pessoas. Pessoas que vão te ajudar a sair dessa roda. Pessoas que vão te ajudar a sair desse momento de infelicidade, de andar por culpa, de andar com um sentimento de peso, de andar com um sentimento de não conseguir olhar para frente, de não conseguir projetar a vida para frente esperançosamente, de não conseguir realmente ter expectativas na sua vida trabalhando hoje. Você está o tempo inteiro se culpabilizando, o tempo inteiro reclamando da vida, o tempo inteiro chateado porque as coisas não acontecem, como se fosse culpa de tudo e todo mundo tivesse, na verdade, contra mim. E a gente anda um pouco assim, desgastado da vida, como se realmente a vida não fosse boa. E, cara, a vida é boa. Existem coisas a serem conquistadas. Você que tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, você tem 15, 12 anos, cara, você tem muita coisa para fazer. Eu falei outro dia aqui, você está na faculdade, cara, vai para a faculdade, eu queria estar de novo lá, porque eu não aproveitei tanto. E faça amigos, cara, leia tudo, leia mais, seja o melhor, escolha o rumo para a sua vida. Cara, você está no mercado de trabalho, pô, você não gosta do seu trabalho, faça o melhor lá, seja o melhor, porque lá você está aprendendo a ser um trabalhador, aprendendo a chegar na hora, aprendendo a cumprir rotina, você está aprendendo isso. 20 e poucos anos a gente está aprendendo a vida, mas faça isso, cara. Curte teu dia trabalhando, adolescente, vai para a escola, curta teu dia estudando, isso é curtir a adolescência. O que é curtir a adolescência? O que um adolescente faz? Se prepara, estuda, isso é curtir. Se você não está estudando, você não está curtindo. Você está perdendo a vida, porque depois, talvez se você for muito relapso, você não vai sentir agora. Mas lá com 18, 20 anos, 30 anos, você vai falar assim, podia ter estudado, cara. E aí vem esse peso de culpa, ansiedade, e a gente vive nessa roda. Cara, faz hoje 6 dias vocês trabalharão. E vocês podem trabalhar descansados. Porque a vida de vocês está segura nas mãos daquele que tudo criou. Vocês podem produzir sem ser a produção. Porque
Porque mesmo que o produto da oliveira minta, eu me alegrarei no Senhor, porque minha alegria, ela está no Senhor, ela não está dependente da minha produção. Eu vou me esforçar, eu vou produzir, eu vou fazer, eu vou, chegar lá. Mas se eu não alcançar isso, eu vou tentar outras coisas. Eu vou seguir a minha vida, porque eu sei que a minha vida hoje está no vinde a mim. Está naquele que já venceu a morte. Está naquele que está presente aqui, que está vivo. E que me dá promessas que não falham. Está naquele que não está somente no porvir. Está naquele que diz, olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador. E Ele vos guiará a toda a verdade. Feche seus olhos. Não sei se você tem muito claro os seus planos, se você tem muito claro os seus sonhos, seus desejos hoje. Talvez você hoje esteja se sentindo muito cansado, muito cansada. Eu queria que você pedisse para Deus para que você fizesse uma avaliação muito sincera da sua vida. Se você hoje não tem se esforçado para alcançar coisas que não são necessárias e por isso tem se afadigado demais. Se você hoje não está muito preocupado e preocupada em produzir, como se isso definisse quem você é. Se esse sentimento de frustração, de cansaço, não tem a ver com um desinteresse pelo trabalho, um desinteresse pela escola ou pela faculdade. E Deus está te chamando hoje para levar a sério aquilo que você faz. Para descansar que Ele tem um futuro planejado para você. Acho que hoje é necessário você tomar uma decisão de seguir a Ele, de fazer com que Ele seja um norte para você. Senhor, conduz nossos corações nessa noite. Te peço, Deus, que ilumine a nossa mente. Nós somos as primeiras gerações desse novo mundo, desse novo século. Vivemos com novas culturas, novas possibilidades e isso por vezes estraga a nossa alma, Senhor. Consome a nossa alma. E eu te peço, Deus, que nos dê sabedoria para que o Senhor seja o nosso guia nesses tempos. Para que nós não sejamos enganados, Senhor. E que no final de cada batalha, de cada trabalho, nós nos sintamos recompensados por aquilo que fizemos. Que nos seja suficiente saber que diante do Senhor entregamos o melhor, diante do Senhor nos esforçamos, diante do Senhor fomos conduzidos dia após dia, Senhor. E por isso continuamos a nossa jornada, tendo alcançado ou não. E por isso eu já te peço que tu renoves, Senhor, o coração daqueles que estão desanimados aqui no trabalho, na faculdade, na escola, daqueles que estão desanimados em seus relacionamentos, Senhor. Nos dá força, Deus. Nos dá esperança, Senhor. Nos dá uma forma de trabalhar hoje, de fazer hoje, Pai. E garanta, Deus, o nosso futuro, porque nós confiamos que é o Senhor que tem edificado a nossa casa e tem guardado a nossa vida. Eu te peço, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que esse encontro contigo seja um marco de lembrarmos que não somos escravos dos nossos pecados, eles não nos definem, porque somos chamados filhos e filhas de Deus. Por isso que ninguém sai daqui culpado ou culpada porque vê pornografia, porque cai em algum pecado, Senhor. Mas que nós nos sintamos à vontade aqui para renunciar os erros, para renunciar os ídolos, para renunciar os pecados, Senhor. Que nós nos sintamos aqui conduzidos por Ti, Pai, para que não sejamos escravos de nada, mas que sejamos servos Seus, dedicados a Ti. E por isso já te pedimos, Senhor, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, constrói, Senhor, uma nova vida no Teu altar. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço.